A fase de grupos do Mundial de Clubes acabou e agora vamos entrar nas oitavas de finais e você vai ver o chaveamento completo da competição aqui nesse corte da mídia esportiva que eu vou trazer para vocês e também um debate muito bacana sobre os 4 brasileiros que permanecem na competição. Qual dos 4 brasileiros está mais pronto para seguir mais longe na competição? Esse debate está muito bacana, foi analisado ponto a ponto dos 4 clubes do Brasil e você não pode perder. Antes de tudo, já te peço, se inscreve no canal, que eu sou o Fabrício do Fabrício na área e trago informações dos principais times do Brasil aqui. Se você é amante de futebol, se inscreve para você não perder nada, que tem vídeo todo dia. Crédito do vídeo na descrição e depois deixa sua opinião aqui se você concorda com a imprensa ou não. Os 4 brasileiros passaram. O Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense. Mas você colocaria essas fotos aí para representar os... Na primeira fase, eu diria que o Igor Jesus representa bem o Botafogo. O Bruno Henrique teve atuação contra o Chelsea ali marcante, né? Mas eu colocaria o Jorginho. Eu colocaria o Jorginho também. A área, sem dúvida... Aliás, o melhor de todos. O melhor de todos. E no Palmeiras tem um lobby do nosso editor, claramente. Lógico, evidentemente. Evidentemente. A gente o conhece bem. Segundo o Dimas, quem fez foi um São Paulino. Outro São Paulino da equipe. Entendi. A gente vai mostrar o chaveamento aí, já está prontinho, mas eu estou curioso com o Jean Oddi, porque eu estava preparando aqui a abertura e o Jean Oddi falou assim, não estou fazendo contas interessantes aqui. Sobre o chaveamento, não é falou assim, interessante. Sim, não. E vai passar todos os resultados até o final do campeonato e o já campeão. Não, porque aqui não é o F-Show. É aqui a linha de passe. E eu não sou pai vicário. Também, exatamente. Você era pai vicário esse momento, hein? Vamos ao chaveamento, vamos dar uma olhadinha. Quais os confrontos das oitavas de final, agora realmente confirmados, terminou a primeira fase, vamos lá e a gente vai fazer nossas projeções e pensar claramente, é um programa de balanço dessa primeira fase. Então teremos Palmeiras e Botafogo, o vencedor enfrentará o vencedor de Benfica e Chelsea, podemos ter Estevão contra o Chelsea, hein? Que coisa, hein? Podemos ter aí o Botafogo de um treinador português contra uma equipe portuguesa. Inter de Milão e Fluminense, e aí o vencedor desse confronto vai pegar o Manchester City ou o Monterrey. Não, Monterrey é o Borussia. Desculpa, troquei. Al Hilal. Desculpa, viajei na maionese. Desculpa. Al Hilal, que também se classificou agora há pouco no grupo do Real Madrid. Você já pode dar um Fluminense City de novo. Isso que eu ia falar, exatamente, Marmar. Podemos ter um Fluminense e Manchester City. E o Palmeiras e o Chelsea também é possível. Que eu falei. Sim. Paris Saint-Germain, meu Deus do céu, hein? Contra o Inter Miami. Isso. E aí, do outro lado, o jogo de domingo entre Bayern de Munique e Flamengo. Né? Segundo o Vitor Birner, Flamengo, Bayern de Munique das Américas, logo um confronto de Bayerns. O Vitor Birner falou, tá gravado, já foi inclusive, isso aí já deu um engajamento danado. Mas foi há um ano e meio que o elenco do Flamengo, comparado ao dos outros, era como o do Bayern de Munique na Alemanha. Foi isso que Mas a gente lembra. Agora sim o Monterrey vai pegar o Borussia. contextualizou. E olha esse jogo, hein? Real Madrid e Juventus. Juventus tomou uma traulitada hoje, foi com um time alternativo e tal, mas ainda assim, 5-2, foi demais. Escolheu boa hora para o time alternativo. Pois é, contra a equipe certa, né? Jogo, força máxima. Meu Deus. 5-2. E aí a gente pode ter um Real Madrid-Borussia, que foi uma final recente de Champions League. Retrasada. Retrasada. E aí, de repente, a gente pode ter um Real Madrid com o Flamengo, porque só tem um brasileiro desse lado aqui, é o Flamengo, que, como eu disse, está disputando a Champions League, exceção feita ao Monterrey, que está nessa perna também. É isso, hein? E o Inter Miami. E o Inter Miami, mas Lamento não vai pelo passar. Inter Né? Lamento pelo Inter Miami. Não, sim, só... A Eu gente não fala sei- que o Flamengo está lamentando, e o Flamengo, acho que boa parte dos rubro-negros são mais racionais, menos emocionais, tem motivos para lamentar. Mas o Inter Miami... Esse é o jogo que mais- que mais aí lamenta. depois, se ele passar, ele pega ou o Flamengo ou o Bayern. É um pouco Esse é o que complicada a deu, vida, né? que deu realmente... Eu não lamento tanto pelo Monterrey, porque esse Monterrey Borussia eu não sei não, hein? Não sei não, hein? Não, ali... Olha... Suas contas, vamos por lá, favor, minhas vamos lá, contas. tá todo mundo esperando suas Só um contas. comentário sobre Vai lá, isso vai lá, que vai você falou sobre o Monterrey e Borussia. Porque eu acho que, no fim das contas, esses 2 últimos dias deram uma certa equilibrada nas chaves. A coisa estava muito pendendo toda para um lado e a gente tinha boas possibilidades do Manchester City cair para o mesmo lado que estão Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Tinha alguma possibilidade, esta menor, do Real Madrid cair para lá e ele acabou caindo, de fato, quer dizer, maior, tinha uma possibilidade menor de ir para o outro lado. Então, eu acho que assim, o do Manchester City, desculpa, ir para o lado direito e ele foi para o lado esquerdo. Sim, Né? sim. E a Inter de Milão é uma que poderia também muito bem ter ido para o lado direito, se o River Plate de repente vencesse a partida, e foi para o lado esquerdo. Então eu acho que a Inter e o Manchester City do lado esquerdo deram uma... dão uma equilibrada, porque se fosse ali a Juventus
e o River Plate, aí realmente ia ser um negócio impressionante esse desequilíbrio dos dois lados. Com a Inter e o Manchester City por ali, eu acho que a coisa fica um pouco menos desequilibrada, ainda que o lado direito da chave seja mais forte. E você falou, você tem ali o Borussia com o Monterrey, que talvez seja o confronto menos interessante de todos os confrontos. Dá jogo ali, né? E tá do lado direito. Repassar não me espanta não, viu? Exato. As contas que eu estava fazendo, só para não também gerar toda essa expectativa, não é nada tão brilhante curiosíssimo. assim, mas é que assim, a gente estava falando, depois da primeira rodada, de uma nova ordem do futebol mundial. Sim. Mudou tudo. A partir de agora mudou tudo, esquece esse negócio de Europa, América do Sul, as forças se inverteram, tal, tava uma loucura essa. Aí eu fui fazer um percentual de quantos times de cada continente, em relação ao total que eles tinham disputando a competição, passaram. Europa, passaram 75% dos times, 9 sobre 12. América do Sul, 66,6%, 4 sobre 6. Américas do Norte e Central, 40%, 2 sobre 5. Ásia, 25%, 1 sobre 4. África e Oceania, 0%. Me parece que assim, esses percentuais estão de acordo com a ordem anterior do futebol mundial. A ordem do futebol mundial que todo mundo mais ou menos imaginava. Então, assim, eu não vejo tanta diferença nessa questão de, os continentes, tem uma nova ordem, tem uma nova força. Acho que a coisa não... O que acho que vale destacar, e sobretudo pra gente, é o fato de passarem 100% dos brasileiros. Isso. Porque aí nós estamos falando de 100% de 4 times. Claro, nenhum país poderia ter 4 times na Europa, mas os únicos países que conseguiram passar 100% das suas equipes foram Inglaterra, Itália e Alemanha, 100% dos 2 times que colocaram, França e Arábia Saudita, 100% do um time que mandaram para a competição. Então, acho que isso é mais relevante. A gente fala, legal, assim, você manda 4 times e consegue avançar com os 4, acho que isso é significativo e é relevante. Agora, olhar para uma nova ordem do futebol mundial por conta de alguns tropeços europeus na primeira fase... E vamos combinar uma coisa, o Marra quer falar, vou passar só uma coisa. Das equipes europeias que não passaram, Atlético de Madrid, Porto, pior Porto de muito tempo. Acho que o Atlético... Foi o terceiro, o Atlético qualquer, mas... E o Salzburg. E o Salzburg. Bom que se diga, o Salzburg, acho que assim, até pelo que mostrou no segundo tempo hoje, poderia num outro grupo eventualmente ter passado. Mas é outra história também, né? E um time de média de idade de 22 anos. Isso. E o Al Hilal tem um time cheio de investimento. O meu palpite para esse grupo era Real Madrid e Al Hilal. Era o normal, né? Eu acho que as eliminações europeias, as que aconteceram, bem... de acordo, talvez o Atlético de Madrid seja mais surpreendente, o que chama mais atenção. É o que chama mais atenção. Mérito do Botafogo. Muito mérito do Botafogo. Só faço questão de deixar a minha opinião, eu sei que também é do Jean, que isso não quer dizer que a CBF e o futebol brasileiro estejam no caminho certo, né? Isso é um mérito dos 4. Sim. É só isso. Sim. Porque senão vai validar tudo que a gente sabe que não merece ser validado. Sim. Né? As bagunças totais de calendário e tudo mais. Marra. Pois não. Boa noite de tudo. Boa noite. William, Jean, os fãs das Fãs Esporte. Até os árbitros brasileiros apitam melhor no Mundial do que apitam aqui. Porque não tem que apitar tudo, não tem que apitar aquelas coisas que são pênaltis, que não são pênaltis, faltas que não são faltas. Ontem, por exemplo, tem uma expulsão, não lembro nem qual jogo. Né? Já lembrei dos 4Ds, mas o jogador que foi expulso não estava... O jogador que estava com a bola era um lance claro de gol, mas ele não estava na direção do gol. Ontem. Ele podia tomar a direção do gol. Achei que é tanto jogo. Eu também. Achei correto. Também. Foi do jogador do River Plate. Isso, perfeito. Porque você não interpreta a regra do futebol. Da participação dos brasileiros. É isso aí, amante do futebol. Você viu o chaveamento, eu acho já quero perguntar quase comovente. você. Qual time porque você acha que o vai futebol brasileiro alimenta essa situação do Mundial. Aqui sua opinião. De ter que E chegar também qual lá brasileiro e você acha que vai ganhar, mais e longe contra nessa tudo e contra competição? todos, tudo. A imprensa acertou. É sabido que em existe uma dizer qual diferença brasileiro está econômica mais preparado, na formação dos que tem um elencos, caminho isso tudo mais é fácil ou verdade. não. Também quero Agora, saber sua opinião aqui abaixo. é comovente, por quê? Que vai mais longe, Porque quem vai ser campeão. Vai deixando sua opinião, que ela é muito importante. encarar o Mundial dessa forma pode trazer mais pressão. Mas os clubes brasileiros passaram por cima disso também. Das dificuldades do futebol brasileiro, da pressão que eles mesmos se colocam. 2 adversários, e aí a gente precisa destacar o grupo que estava o Botafogo. É isso aí, amante do é futebol. Você viu o chaveamento. muito legal ver que os 4 passaram e que pelo menos um já passou de cada de lado fase. da chave. O Palmeiras ou o Botafogo. Mas mais que isso, você acha que vai mais longe nessa competição? A imprensa, de certa forma, o Mundial fez um convite para observar o que acontece aqui. São vários técnicos, as entrevistas do Bernardo Silva são maravilhosas. Tem muita gente no Mundial, talvez convidado apenas pelo Mundial, e logo depois pode esquecer também, mas tem muita gente falando do futebol brasileiro. Antes, esse movimento era falar da seleção brasileira. De um tempo para cá, menos, porque a seleção brasileira tem desempenhado mal, tal, porque
Porque não, É depois isso de aí, 7x1 as coisas mudaram bastante. E agora é uma quero perguntar para você, qual time você acha que vai para a final de cada lado 4 times brasileiros trouxeram um olhar para cá. E eu acho isso bem interessante, bem legal. Tomara que dê algum resultado, né? Além do resultado óbvio que é a classificação. É isso aí, amante do futebol. Você viu o chaveamento, eu já quero perguntar para você, qual time você acha que vai para a final de cada lado da chave? Vai deixando aqui sua opinião e também qual brasileiro você acha que vai mais longe nessa competição. A imprensa acertou em dizer qual brasileiro está mais preparado e tem um caminho mais fácil ou não? Também quero saber sua opinião aqui abaixo, quem é que você acha que vai mais longe, quem vai ser campeão. Vai deixando sua opinião, que ela é muito importante. E claro, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder nada que acontece com os principais times brasileiros. Então, se é amante do futebol, se inscreve agora para você não perder nada e tamo junto.